você parar para pensar agora, com calma, seu time realmente está melhorando? Tipo, de verdade, desde que você começou a adotar agilidade, você tem visto melhoria? Está entregando mais, com mais qualidade e menos esforço? Está lidando melhor com os problemas do dia a dia? Ou você acaba percebendo que você está preso ali nos mesmos padrões, que está cada dia mais ocupado e sempre com os mesmos problemas? E aí você sente que melhoria contínua virou apenas mais um jargão. Todo mundo fala que faz, mas na prática o que a gente vê é um monte de time sobrecarregado, apagando incêndio, repetindo os mesmos erros com nomes diferentes. E quer saber o que é mais preocupante? Muita gente que ocupa um cargo de gestão ainda acredita que melhoria contínua é a missão do time, que basta ter uma retrospectiva no calendário e esperar que as coisas melhorem sozinhas. Mas eu quero te dizer uma verdade um tanto quanto incômoda. Se o time não está melhorando, a responsabilidade é sua como gestor do time. Como gestor, ou você está ativamente criando as condições para que a melhoria aconteça, ou está mesmo sem querer sendo o principal obstáculo dela. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é melhoria contínua de verdade, o que ela exige de você como gestor e por que não adianta cobrar evolução se você ainda alimenta o sistema que impede o sistema de melhorar. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, ajudei gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Antes de falar sobre o que o gestor precisa fazer ou deixar de fazer, a gente precisa alinhar uma coisa fundamental. Então, o que afinal é a melhoria contínua de verdade? Porque esse termo já foi tão usado em tantos contextos diferentes que muita gente acha que está praticando melhoria contínua quando na verdade só está enxugando gelo. E aí, para isso eu já gostaria de esclarecer. Melhoria contínua não é fazer retrospectiva a cada 2 semanas, por exemplo. Não é preencher um template bonito com lições aprendidas e definitivamente não é apenas ouvir o time desabafar. Melhoria contínua é a capacidade que um sistema, e aqui eu estou falando de sistema de trabalho mesmo, o jeito como o time opera no dia a dia, de evoluir de forma consistente, estruturada e mensurável ao longo do tempo. É identificar uma dor real, experimentar uma mudança concreta no jeito de trabalhar e perceber com clareza que aquela mudança teve um impacto positivo nos resultados. Isso sim é melhoria contínua de verdade. E para que isso aconteça, tem uma base que muita gente ignora, que são as métricas. Sem métricas, você não tem melhoria, porque se você não mede, você não sabe se está melhorando ou se está só se enganando. Métrica é o que separa opinião de evidência. É o que mostra o que você está fazendo realmente está tornando o trabalho mais fluido, mais previsível, mais produtivo. Sem métrica, qualquer tentativa de melhorar vira aposta cega, ou pior, vira teatro. Por isso, o primeiro passo para falar sério sobre melhoria contínua é encarar a realidade do sistema com dados concretos. Quanto tempo as demandas estão levando para serem entregues? Qual o gargalo do seu time hoje? Qual o nível de retrabalho? Quanta variabilidade existe no seu fluxo? Se você não tem essas respostas na ponta da língua, qualquer conversa sobre evolução é só retórica. E aí não adianta rodar cerimônia, aplicar canvas ou colar post-its. O time vai continuar travado e a culpa vai parecer difusa, quando na verdade ela começa com a falta de gestão baseada em dados. Apesar de tudo isso, não dá para cair no outro extremo e achar que cerimônia não serve para nada. A retrospectiva, quando bem feita, é uma das ferramentas mais poderosas que um time tem para buscar a melhoria contínua. O problema é que muita gente desvaloriza a retrospectiva porque só viu versões mal conduzidas, repetitivas ou sem consequência prática. Mas a ideia por trás dela é extremamente valiosa, pois ela cria um espaço recorrente onde o time para refletir com calma e profundidade sobre o que está acontecendo no seu fluxo de trabalho. E não é só sobre o que está sendo entregue. É um momento onde o time sai do modo automático, olha para o seu sistema, discute o que está funcionando e o que está travando, e o que pode ser testado de forma diferente. Isso, por mais simples que pareça, é raro. A maioria dos times passa semanas ou até meses apagando incêndio sem parar para pensar se o jeito de trabalhar ainda faz sentido. Quando não existe uma cadência mínima desse tipo de reflexão, o padrão se mantém sempre o mesmo. Problemas viram rotinas, ineficiências viram normalidade, qualquer tentativa de mudança parece aleatória ou superficial. E é aí que a retrospectiva entra como um ponto de apoio. Ela sozinha não garante evolução, mas sem ela a chance de cair na estagnação é bem enorme. Só que para funcionar de verdade, ela precisa ser levada a sério. Precisa ter ritmo, preparo, segurança psicológica e principalmente consequência. Porque o que mata a retrospectiva não é o formato, é o fato do time perceber que nada muda depois dela.
Então sim, melhoria contínua vai muito além de uma reunião, mas se você não garante nem que esse espaço recorrente de análise e aprendizagem aconteça, você está abrindo mão da principal alavanca que poderia ativar o ciclo de evolução. E agora vem uma parte importante, talvez a mais importante de tudo que a gente falou até aqui. Você, gestor, entende realmente qual é o seu papel na melhoria contínua do time? Porque esse não é um processo que acontece sozinho. Não adianta esperar que o time evolua se o ambiente em volta dele continua o mesmo. Melhoria contínua exige espaço, ritmo, segurança e direção. E quem garante essas condições, ou até mesmo bloqueia elas, é você como gestor. Existe uma ilusão comum no meio das metodologias ágeis de que melhoria vem de dentro para fora, que é algo que nasce naturalmente no time. Mas o que muita gente ignora é que sem a sustentação da gestão, esse ciclo morre na primeira semana de pressão. E aí não é só sobre não atrapalhar, é sobre criar ativamente o sistema onde a melhoria é possível. E aqui entra um ponto delicado. Muita gente acredita que gestor não deveria nem participar das retrospectivas, que ele inibe, que atrapalha, que tira a espontaneidade do time. Mas aqui o ponto não é sobre a presença em si, é sobre qual a postura que esse gestor toma quando está participando de uma retrospectiva do time. Um gestor controlador que chega cobrando, cortando ou se justificando realmente inibe. Mas um gestor maduro, que sabe escutar, que acolhe o que ouve e transforma em ação concreta, esse sim eleva o nível da conversa e acaba engajando o time a continuar melhorando. E mais do que isso, quando esse gestor traz para a mesa a sua visão mais ampla, a visão que enxerga além do dia a dia do time, que conecta os pontos, entende as restrições do negócio, os conflitos entre as áreas, as causas mais prováveis dos problemas, ele tende a potencializar o valor daquela retrospectiva. Porque o time tem a vivência do chão de fábrica, a dor da pele, os sinais do que está travando no fluxo. Já o gestor, quando está conectado de verdade com o time, traz um contexto que ajuda a interpretar esses sinais com mais clareza. Quando essas duas visões se encontram, a do time e da gestão, e existe maturidade para construir isso junto, a melhoria contínua deixa de ser só uma lista de sugestões e vira uma alavanca real de evolução. Aí já não se trata mais do gestor estar ou não estar presente na retrospectiva, se trata de como você lida com o que aparece. Você pode não participar da retrospectiva do time e estar matando a melhoria contínua de qualquer forma. Sua postura e o apoio que você como gestor dá ao time é que faz a diferença. Porque se toda vez que o time aponta um problema, você tenta contornar a situação, se justificar ou mudar de assunto, o time aprende a se calar. Agora, se você ouve com calma, agradece a franqueza e depois atua com consistência, o time entende que vale a pena ser honesto. Então sim, o gestor tem um papel fundamental na melhoria contínua. Não só para garantir que ela aconteça, mas para sinalizar com atitudes que ela é desejada e valorizada. Seu time só vai melhorar de verdade se sentir que tem espaço para isso. E o espaço não se cria sozinho, ele é cultivado, ou ainda sufocado pela sua postura como gestor. Mas mais do que espaço, ele precisa ver que as mudanças geram resultado. Porque quando o time percebe que o que ele aponta é levado a sério, que as melhorias testadas viram práticas, que o ambiente responde, a motivação para continuar evoluindo cresce naturalmente. E é aí que o ciclo se fortalece. O time se engaja porque vê sentido, o gestor apoia porque vê progresso, e a cultura de melhoria deixa de ser discurso e vira realidade. Só que nada disso acontece por acaso. Esse espaço não se cria sozinho. Então, para te ajudar, vou trazer aqui alguns pontos que você deve prestar atenção quando o assunto é melhoria contínua do seu time. Tem algumas atitudes que parecem pequenas, mas que às vezes são feitas com a melhor das intenções, mas que na prática sabotam completamente a melhoria contínua. E o mais perigoso é que muito gestor nem percebe que está fazendo isso. E não por maldade, mas por puro hábito, por pressão ou simplesmente por falta de consciência do impacto que essas atitudes têm no sistema. Então vamos às 5 coisas que você deve evitar se quiser ver seu time realmente melhorar. Primeiro, pedir transparência, mas reagir mal quando ela vem. Esse é um clássico. Se você diz que quer que o time fale abertamente, mas quando alguém traz um problema você rebate, justifica e dá uma bronca, ou até mesmo muda de assunto, isso ensina uma coisa muito simples: não vale a pena ser transparente. Na próxima retrospectiva ninguém vai falar nada, o time se cala e você acha que está tudo bem, quando na verdade só perdeu o canal mais direto de melhoria. O segundo ponto é entrar na retrospectiva achando que é o dono da resposta. Muitos gestores, e muitas vezes com a melhor das intenções, entram na retrô para ajudar, mas do jeito de ajudar é dizer o que o time deve fazer. Só que isso mata a construção coletiva. O time para de pensar junto, começa a esperar solução pronta e a retrospectiva vira mais uma reunião de ordem, uma reunião de passagem de ações por parte do gestor. No fim, o time não se sente dono das mudanças e quando não se sente dono, não se compromete. Terceiro, ignorar os sinais do sistema.
Gargalos se repetem, retrabalho aumenta, o lead time dispara, e tudo é tratado como exceção. Só que quando os mesmos sintomas aparecem toda semana e isso já é um padrão, isso não é um acidente. E se você não enxerga isso como um problema do sistema, vai acabar culpando as pessoas. O time sente o peso, mas não vê ação, e aí começa a desacreditar de qualquer conversa sobre melhoria contínua. Quarto, cobrar resultados sem garantir foco. Você quer mais produtividade, mais agilidade, mais entrega, mas ao mesmo tempo entra demanda nova todo dia, não tem prioridade clara, tudo é urgente. Esse tipo de ambiente é caótico, e em ambientes caóticos não existe aprendizado, só sobrevivência. Não dá para melhorar o motor com o carro em movimento e apagando fogo ao mesmo tempo. O quinto ponto é não dar continuidade ao que foi combinado. Essa é uma das mais traiçoeiras atitudes que um gestor pode tomar ali com o time. O time faz uma boa retrospectiva, identifica pontos importantes, combina ajustes, 2 semanas depois, tudo continua igual. Sabe o que acontece? Na próxima retrospectiva, o time entra no modo cínico. Fala o que tem que falar, escuta o que tem que escutar, mas no fundo ninguém acredita que algo vai mudar. E quando a retrospectiva perde credibilidade, a melhoria contínua acaba morrendo junto. Evitar esses erros que a gente acabou de falar já é um baita passo. Só de você começar a se perceber nesses comportamentos, já tem uma coisa importante mudando aí dentro. Mas se o seu objetivo é realmente ver o time evoluir, mês após mês, semana após semana, você tem que sair da estagnação e construir um time que aprende, que melhora, que ganha ritmo. Então não dá para parar na prevenção, você precisa assumir um papel ativo nesse processo. E quando eu falo ativo, não é só sobre fazer tudo pelo time, é sobre preparar o terreno para que o time consiga realmente fazer de verdade a melhoria contínua. Então aqui vão 3 dicas para você, gestor que quer ajudar o seu time a melhorar de verdade, a realmente gerar uma melhoria contínua dentro do time. Primeiro, comece por proteger o tempo e a energia da equipe para refletir. Isso parece simples, mas no dia a dia é bem raro, tá, pessoal? Você precisa defender a retrospectiva de reuniões que tentam atropelar, evitar aquele só mais uma coisinha urgente toda hora e reduzir as distrações ali do time. Criar um mínimo de espaço mental para que as pessoas consigam pensar sobre o próprio trabalho, porque sem isso não tem melhoria que se sustente. O que mais vejo por aí são retrospectivas sendo tratadas como mera formalidade. E aí é seu papel como gestor garantir que o time entenda a importância dessa reunião e garanta que o time dedique tempo de qualidade para melhorar. O segundo ponto é transformar aprendizado em ação visível. Não adianta ouvir o time discutir problema, anotar post-it e depois deixar tudo morrer. O time precisa ver que o que ele compartilha tem consequência. Mesmo que a mudança seja pequena, mesmo que o ajuste seja sutil, ele precisa ver que algo está acontecendo. Quando o time vê que o ambiente está respondendo, ele se engaja mais, a confiança aumenta e a próxima retrospectiva já começa em outro nível, porque eles começam a acreditar que realmente as coisas vão mudar. E por fim, algo que para mim é um ponto-chave, você precisa ser o guardião da evolução e não o herói da operação. Você não está ali para apagar incêndio o tempo todo. Seu papel é garantir que o time aprenda, melhore e se fortaleça de forma que o incêndio nem comece. Isso muda tudo, tá, pessoal? Porque a melhoria contínua não é um extra, não é um luxo. É o que separa os times que estão sempre no limite dos times que crescem, amadurecem e entregam cada vez mais valor com menos esforço. E no final das contas, tudo isso volta para você. Porque você é o gestor, e como gestor tem um papel decisivo nesse processo. Então a pergunta que fica é simples e inevitável. Você está sendo a ponte ou obstáculo na evolução do seu time? Porque melhoria contínua não é um detalhe no processo, não é um item opcional de sua gestão. Não deve ser quando der tempo eu vou fazer. Ela é o que separa os times que vivem no limite, apagando incêndio, dos times que crescem, amadurecem e entregam cada vez mais valor com cada vez menos esforço. É isso que transforma um time bom em um time confiável, um time que você pode escalar, pode expor e pode contar. E no fim, tudo isso volta para você, que é o gestor desse time. Tudo o que acontece ou deixa de acontecer no seu time passa pela forma como você constrói o sistema onde ele opera. Melhoria contínua não nasce do nada, ela nasce quando alguém decide bancar esse processo. E na maioria das vezes, esse alguém tem o seu crachá de gestor. Então, antes de olhar para o seu time com frustração, achando que falta iniciativa, maturidade ou protagonismo, olhe para o ambiente que você está construindo. Porque a pergunta que realmente importa não é se seu time sabe melhorar. A pergunta é, você está criando um ambiente onde ele possa melhorar? No final das contas, é isso que define a sua liderança. Você está sendo a ponte ou obstáculo da evolução do seu time? Agora, a escolha está nas suas mãos.
E lembrando mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal para receber mais dicas práticas como essa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.